É do senso comum de que o medo faz parte da natureza humana e que ele está embutido na nossa essência e não há como arremessá-lo pela janela da nossa existência, porque o medo não sai totalmente. Ele sempre estará em nós de alguma forma. E ainda bem por isso, porque o medo é um alerta importantíssimo para nos proteger de perigos reais. E como nos conhece desde o nosso nascimento, quando vamos pegar algum caminho ali que pode ser prejudicial a nós, além dos nossos limites, logo ele dispara aquele alerta sensorial dizendo: não vá por aí, vai dar ruim. Esta é a função positiva do medo. Mas nem sempre é assim, porque como o medo é um sentimento e como o sentimento muitas vezes é irracional e muito sensível, acaba absorvendo ao longo da nossa existência informações, coisas que ouvimos, vivemos e deduzimos, e acaba ficando sobrecarregado e essa função fica totalmente desprogramada, disparando esse alerta de perigo em nós, onde muitas vezes não há perigo. E agora, como lidar com o medo quando ele entra nessa função totalmente desregulada? Meu nome é Elaine Rodrigues, eu sou professora, escritora e este é o canal E-Redigindo, no qual nós trazemos reflexões literárias sobre as lutas que enfrentamos do lado de fora e aqui, do lado de dentro. Mas devo dizer que o assunto que vamos conversar hoje não vou abordá-lo sobre a perspectiva psicológica nem religiosa. Eu não sou psicóloga, apenas professora de literatura. Vou trazer reflexões para que a gente possa ver sobre a ótica de grandes autores da literatura como é o medo na visão deles. E quem sabe nós podemos trazer grandes ensinamentos disso, porque o medo, por mais assustador, por mais que golpeie o nosso ser, a nossa alma, ele não é, muitas vezes, nada mais, nada menos do que um preconceito dos nervos. E um preconceito se desfaz, basta uma simples reflexão. Então vamos lá para as nossas reflexões? O medo, esse sentimento tão essencial para a nossa sobrevivência, quando tem a sua função alterada, ele começa a emitir inúmeros sinais sensoriais para o nosso organismo que não correspondem à realidade e acaba distorcendo a nossa visão, os nossos sentidos, como disse aí Miguel de Cervantes no livro Dom Quixote. Leia comigo na tela. O medo que tens faz com que não vejas nem ouças direito, porque um dos efeitos do medo é turvar os sentidos e fazer as coisas parecerem diferentes do que são. Quantas vezes nós ficamos assim, não é mesmo? Travados por causa de um medo excessivo e perdemos oportunidades de negócios, de relacionamento, de desenvolvimento pessoal e acabamos falando para nós mesmos: eu sou assim. Não, você não é assim. Você não é o seu medo. É apenas um momento turvo e nublado que o medo alterado está causando no seu organismo. E aí, esta reflexão nos conduz à próxima de Franz Kafka. Os tormentos dessa vida não são, muitas vezes, dessa vida, mas o nosso auto-tormento por causa do medo. Eu sei que talvez o seu medo, o meu medo, ele tenha lá seus fundamentos e argumentos, mas muitas vezes há medos infundáveis, medo de perder um relacionamento, medo de pegar uma doença, de perder o emprego, medo de morrer. E às vezes você já está no relacionamento, você já está no emprego, você está vivo, respirando, está com medo do que ainda nem aconteceu. Ou seja, você não tem medo do que está acontecendo na sua vida, mas você tem um medo gerado por um auto-tormento. Que tal então tentar olhar para esse medo e, como disse Clarice Lispector na nossa última reflexão, ela diz assim: não tenho medo nem de chuvas tempestivas, nem das grandes ventanias, pois eu também sou o escuro da noite. Que tal
você colocar medo no seu medo, hein? Fazer como Clarice Lispector e dizer: não tenho medo de chuvas tempestivas nem de grandes ventanias, porque, convenhamos, você já passou tantas coisas tão difíceis nessa vida e que você sentiu tanto medo e ficaram para trás e você avançou. Então, que tal você desafiar o seu medo e colocar um pouquinho de medo no seu medo e dizer: eu também sei ser o escuro da noite. Desnecessário dizer que há casos em que o medo está num estágio crônico. É necessário procurar um especialista. Então, procure aí uma pessoa especializada, não importa o que os outros dizem, deixe os preconceitos de lado e procure um especialista para ajustar o medo e logo logo você vai ficar na função exata do medo. Eu também tinha muito medo e fui vencendo, tenho outros, estou vencendo, então é um dia, uma semana, um ano de cada vez. Eu tinha medo, por exemplo, de fazer vídeos para o YouTube. Sei lá, talvez por as pessoas não estarem preparadas, porque eu vou dizer, eu não estar preparada, porque falar para a câmera é muito difícil, ainda mais quando você não sabe onde olha. Não sei onde é que está o negócio onde a gente olha direito, sou péssima para isso. Mas estou aqui, então seja qual for o seu medo, eu tenho certeza que ele vai se transformar num grande aprendizado e experiência quando você superá-lo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!